Olá, meninas! Bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar sobre a determinação algébrica de imagem em espelhos esféricos. Escutem, observe bem o meu palavreado, o meu vocabulário, tá bom? A gente só está começando esta aula, ok? Para falar em espelho e projeções de imagens, eu trouxe essa figura aqui e depois eu vou explicar para vocês como que o desenhista fez por interposição de imagens de espelhos côncavos. Essa figura não é maravilhosa? Depois eu vou falar desse artista. Tá bom? Vamos lá. Ah, trouxe também uma coisinha para vocês. Vocês sabem que eu tenho que trazer toda a aula. Observe, lá na pontinha tem uma garrafinha e tem o gênio. Eu sei lá quantos anos que eu tinha quando eu fiz isso. Foi antes de ser mandada para o Egito. Eu acho que eu tinha, 6 anos. E eu acreditava que se eu fizesse um gênio na garrafa, o gênio ia aparecer. Coisa de criança. A garrafa está aqui até hoje. Vamos lá. As imagens fornecidas por espelho esférico podem ser determinadas algebricamente sem necessidade de se construírem figuras. Não tem necessidade de construir figuras para a gente identificar essas imagens algebricamente. Para representar algebricamente as posições da imagem do objeto, adota-se o seguinte sistema de coordenada: eixo das abscissas, ok? E o eixo das ordenadas. É igualzinho, um eixo das abscissas e um eixo das ordenadas. Vou desenhar isso aqui, vou. Tá aqui. Como que eu pego? Eu pego um eixo das abscissas e um eixo das ordenadas. Então, eu vou desenhar aqui a minha ordenada e a minha abscissa. Ok? Então, aqui eu tenho um eixo das coordenadas. Um eixo, dá para vocês verem, das coordenadas. Pronto. E aqui eu tenho um eixo das abscissas. Nós estamos cansados de saber. Então, eu coloco o meu espelho aqui. No eixo. E chamo isso aqui de vértice. Eu tenho vértice na abscissa. Eu tenho o foco na abscissa e eu tenho o centro do espelho na abscissa. São esses espelhos aqui. No eixo das abscissas, coincide com o eixo principal do espelho, com origem no vértice e orientado em sentido contrário ao da luz incidente. Nós sabemos que a luz incidente é a luz refletida, é o contrário. O eixo das coordenadas, perpendicularmente ao eixo principal, com origem no vértice do espelho. Então, eu tenho a luz incidente passa paralela ao eixo das abscissas. Ok? Isso é para um espelho côncavo. Isso aqui é o espelho côncavo. Se eu quero espelho convexo, é só fazer do outro lado. Esse espelho é côncavo, é só eu virar a cavidade aberta, virar a cavidade aberta do espelho para o outro lado e eu terei um espelho convexo. Para representar as posições dos pontos, utilizamos as seguintes letras. P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem, F é o foco, sendo R o raio da curvatura do espelho. Então, aqui nós temos R, o raio da curvatura do espelho. Para R, o raio da curvatura do espelho, para R, o raio de curvatura, o raio, isso é uma circunferência, né? O raio de curvatura do espelho, ok? Temos no espelho côncavo, onde a curvatura é aqui. Está olhando para o lado de cá da origem. O raio do espelho, como eu tenho que o foco é igual ao raio
dividir por 2. Esse aqui é um espelho côncavo. Para um espelho convexo, eu disse que é só virar ao contrário. Para um espelho convexo, então esse é um espelho côncavo e esse é um espelho convexo. O foco é igual a menos R sobre 2. Eu não falei que um era o contrário do outro? É só virar. Esse é o espelho convexo. Pronto, temos aí. Nestas condições, é válida a seguinte equação, denominada equação de conjugação ou equação dos pontos conjugados. Então, eu quero uma equação dos pontos conjugados. O que seria essa equação dos pontos conjugados? O que seria essa equação dos pontos conjugados? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa seria a nossa equação conjugada. E daqui nós podemos tirar as outras equações. Antes eu vou falar para vocês sobre esses espelhos, porque a gente tem que conhecer os espelhos. Isso aqui só foi uma introdução, que eu vou falar para vocês, introdução certinha. Isso é só para dar uma alegria para a aula. Então vamos aqui. O que é uma lente esférica? Já vimos que a reflexão da luz numa fronteira esférica produz imagens nítidas de objetos, o que leva à utilização dos espelhos esféricos. Também a refração numa fronteira esférica produz imagens. Este é o princípio das lentes esféricas. Lente esférica é uma porção de material transparente limitada por duas fronteiras esféricas, uma plana e a outra esférica. São usadas em óculos, lunetas, binóculos, etc, etc e etc. Olha os desenhos que eu fiz. Isso aqui é uma lente biconvexa. Isso é uma lente biconvexa. Esta é uma lente plano-convexa. Esta é uma lente côncavo-convexa. Esta é uma lente, o quê? Biconvexa. Esta é o quê? Um plano côncavo. E esta é uma lente convexa côncava. Ok? Vamos aqui. Vamos ver lentes. O que é essa lente de... Essa aqui é uma lente de bordo. Essa aqui, né? É uma lente de bordas estreitas. E essas lentes aqui é de bordas espelhadas. Lentes de bordas estreitas, lentes de bordas espelhadas. Vamos ver os principais elementos geométricos das lentes. São, ok? C1 e C2 é o foco. São os centros da lente. Quer dizer, C1 e C2 são os centros da lente. Ok? R1 e R2 é o raio de curvatura da lente. Deixa eu ver se vocês veem aqui. C1 e C2 é o centro de curvatura das lentes. E R1 e R2 é o quê? É o raio de curvatura das faces. E na hora de eu falar de curvatura das lentes, eu vou falar de curvatura das faces, porque eu acho que esse termo face aqui está sendo mais usado. Então, vamos lá. Os principais elementos geométricos da lente esférica são C1 e C2, é o centro de curvatura das faces. R1 e R2 são o raio de curvatura das faces. Então, tá aqui. Eu fiz esses dois desenhos. Aqui tá o R1, é o raio de curvatura da face. E o C1 é o quê? É o centro de curvatura da face. Agora, vamos ver um outro aqui. Vamos ver isso aqui. Chamam-se lentes delgadas, ok? Cuja espessura é muito menor que o raio de curvatura das faces. Somente as lentes delgadas podem produzir imagens nítidas, ou seja, elas são estigmáticas, ok? Então, aqui eu tenho uma lente de borda estreita e eu tenho aqui uma lente de borda espessa, ok? Olha aqui. O ponto O de interseção da lente, esse ponto O aqui,
de interseção da lente, o ponto O de interseção da lente com o eixo principal é denominado centro óptico da lente. Então, esse O aqui é denominado centro óptico da lente. Então, esse O aqui é denominado, esse O é denominado o centro óptico da lente. Prontinho. Viram? Agora vamos ver os vários tipos de lente. Tipos de lente. Dependendo de sua forma, as lentes são convergentes ou divergentes. Considerando que o material da lente tenha índice de refração menor que a do meio onde ela está inserida, por exemplo, se uma lente de vidro, né, está inserida, não é isso? A lente vai ser o quê? Vai ser uma lente de borda estreita, então é uma lente convergente. Então, aqui é uma lente convergente. Ela sai paralelo e converge no foco. O que seria uma lente divergente nos objetos espessos? Entra em paralelo e elas são o quê? Dispersadas. Elas são o quê? Divergentes. Convergente, divergente. Agora eu vou falar para vocês no caso das lentes convergentes. Tá bom? Seria o foco da lente. Então, eu vou falar dos focos da lente. Assim como os espelhos esféricos, as lentes também têm foco. O que você estudou para um, consecutivamente, vai servir para outro. Ok? Mas lembra que, no caso do espelho côncavo e convexo, é um espelho. No caso da lente, são dois espelhos acoplados. Ok? Como foi explicado anteriormente. É a lente de óculos. No caso das lentes convergentes, né? O que acontece? Vejamos o foco. Fazendo-se incidir um feixe de luz, paralelo, a luz se concentra em um ponto. Fazendo incidir um feixe de luz paralelos, a luz se concentra em um ponto. Este ponto é o foco da imagem da lente. A distância entre o foco e a lente é a distância focal da lente. É esse F aqui. Tá bom? Vou parar agora e depois eu continuo o vídeo fazendo